Spencer na área, beleza, família? Há algum tempo eu postei aqui no canal 2 vídeos contando os segredos escondidos na franquia Batman Arkham. Os 4 jogos, Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Origins e Arkham Knight. E hoje eu tô aqui para lançar a parte 3, porque vocês gostaram muito da parte 1 e da parte 2, então tá aqui pra vocês, parte 3. E eu sei que é meio tarde pra avisar, mas vai ter spoiler do jogo, tá? Dos jogos. Eu fiquei 2 partes sem avisar, tô avisando meio tarde, mas antes tarde do que nunca. Vai ter spoiler dos jogos. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora para mais 13 segredos da franquia Batman Arkham. Segredo número 1. O esconderijo do espantalho. No primeiro game da franquia, o Arkham Asylum, nós podemos encontrar uma sala secreta do espantalho. E para você encontrar essa sala secreta, você precisa ir até o fundo do elevador, na área tratamento intensivo do mapa. E aí você entra em um duto que tem na parede, na área do elevador. E lá você encontra o esconderijo do espantalho. Nesse esconderijo tem várias fotos do Batman, mostrando que o espantalho estava de olho na gente desde o começo do jogo. Ele tem fotos de logo da parte inicial do jogo, do Batman acompanhando os guardas até a cela do Coringa. Mas não é só isso. Nessa sala secreta também tem fotos de pessoas que pareciam estar sendo torturadas. Muito provavelmente pessoas que foram capturadas pelo espantalho e foram cobaias para ele testar o seu gás do medo. E além dessas fotos, também tem crânios humanos jogados pela sala, que devem ser os crânios dessas pessoas que foram cobaias do Crane para o seu gás e acabaram sendo mortas. Macabro demais, cê é louco. Segundo segredo, Azrael nos observando. No início do segundo jogo da franquia, Arkham City, Bruce Wayne foi capturado pelo vilão Hugo Strange e os seus homens. E em um certo momento, o Bruce é colocado para sobreviver a ataques de prisioneiros de Arkham City. E nesse momento que você tá lá batalhando contra os prisioneiros, se você olhar pra cima, você vai perceber uma figura misteriosa no topo de um prédio, observando o Bruce Wayne. E depois de um tempo, ele simplesmente desaparece, usando algum artifício. E essa figura misteriosa é o Azrael. Em todo o universo DC, o Azrael já teve algumas versões, e essa do jogo é o Michael Lane. E nos quadrinhos da DC, Michael Lane é um ex-militar que foi recrutado pela Ordem de São Dumas como o novo Azrael. E no jogo, ele já é o Azrael e está observando o Batman desde o começo da história, como acabamos de ver. Segredo número 3, a previsão do Azrael. Ainda no jogo Arkham City, mais pra frente, nós acabamos encontrando o Azrael em uma missão secundária. E no último encontro com ele, Azrael diz trazer uma mensagem para o Batman, uma premonição do que vai acontecer no futuro. Ele diz que dias sombrios estão chegando em Gotham e que Batman vai salvar a cidade desses dias sombrios. Porém, Gotham queimará e o Batman queimará junto. Dark days are coming, Batman. The prophecy is coming true. You are the warrior who will close the gates of hell. You are the one who will save this day. And in doing so, events will occur that you cannot stop. From the ashes of Arkham, the fires will rage and Gotham will burn. And you will burn too. I don't believe in fairy tales. E é curioso isso, porque no último jogo da franquia, o Arkham Knight, dias sombrios chegaram em Gotham com o espantalho, fazendo a cidade inteira ser evacuada, botando o medo na população e soltando o seu gás do medo em toda a Gotham. E o visual que a cidade ficou depois que o espantalho soltou o seu gás é como se Gotham realmente estivesse em chamas. Parece muito, todo o visual, a coloração, mas não é só isso. O Azrael disse que o Batman vai queimar lá ele. E no final de Arkham Knight, o Bruce Wayne, depois de ter tido a sua identidade revelada para o mundo inteiro, vai até a mansão Wayne, onde a mansão explode, com ele lá dentro. Não sabemos se essa explosão foi parte de um plano do Bruce ou se foi um atentado contra ele. Fato é, o Azrael disse lá no Arkham City, 4 anos antes, cronologicamente falando, que o Batman queimaria. E então acontece uma explosão na mansão Wayne com o Batman lá dentro. Olha só.
bizarro. Na hora que eu for falar aqui do último segredo desse vídeo, eu vou voltar nessa parte aqui que o Bruce morre em uma explosão na mansão Wayne. Eu vou falar mais a fundo sobre isso daí. Segredo número 4. Coringa de barro. Na história do Arkham City, o Coringa estava doente, pois lá no primeiro jogo, o Arkham Asylum, ele infectou em si mesmo a substância Titã para ficar monstruoso. Coringa tomou um suco. E na história inteira do Arkham City, o Batman foi enganado pelo Coringa e pelo cara de barro, que se passou pelo Coringa para enganar o Batman, fazendo ele pensar que o Coringa havia se curado. Porém, o jogo nos deu dicas, desde o início, de que aquele Coringa não era o Coringa, que era o cara de barro. Como por exemplo, na primeira vez em que nós vamos até a siderúrgica do Coringa, nós podemos ouvir a reação da Arlequina vendo o cara de barro disfarçado de Coringa pela primeira vez. Aí ela fica surpresa e depois diz que aquele não é o Coringa. Aí o Coringa manda a Arlequina calar a boca pra não estragar o plano dele. Ouve só. E além disso, na primeira vez que o Batman encontra o Coringa completamente curado, se o jogador ligar o modo detetive, que é aquele modo que o Batman consegue enxergar através de tudo e todos, nós podemos ver que o Coringa não tinha esqueleto, ele não tinha osso. E por que ele não tinha esqueleto? O Coringa não é humano? Sim, mas aquele não era o Coringa. Era o cara de barro. O jogo construiu muito bem esse plot twist, tá maluco? Muito bem feito. Segredo número 5. A mensagem secreta do espantalho. No Batman Arkham Asylum, o espantalho acaba sendo pego pelo crocodilo, o que dá a entender que ele morreu, que o crocodilo puxa ele pra água junto com ele. Aí a gente pensa, pô, o espantalho morreu. Mas o vilão não morreu. Ele retorna no Arkham Knight, sendo o vilão principal do último jogo da franquia. Porém, no jogo do Arkham City, nós já tínhamos indícios de que o espantalho estava vivo e que ele iria retornar. O Arkham City nos deu pistas sobre, como a sala secreta dele, que eu já citei na parte 2, no segundo vídeo falando de segredos da franquia Batman Arkham. Vai lá ver, pra você saber que sala secreta é essa. Mas além dessa sala secreta, temos mensagens secretas do espantalho nesse jogo, que podemos ouvir com o gadget específico do Batman, o sequenciador criptográfico. São 3 mensagens diferentes que podemos ouvir, e nessas mensagens nós podemos ouvir o espantalho falando números aleatórios, tipo 3, 20, 12, 15, assim, ele falando uns números um atrás do outro. Porém, esses números não estão sendo ditos de forma aleatória. Ele só tá lá soltando um monte de número. Não. Cada número representa uma letra do alfabeto. Por exemplo, o número 1 representa a letra A, porque a letra A é a primeira letra do alfabeto. E o número 2 representa o B, porque é a segunda letra do alfabeto. E assim vai indo. Número 3 é C, número 4 é D, entendeu? E se você pegar esses números que o espantalho está falando e passar para qual letra ele representa na ordem do alfabeto, você consegue formar 3 frases. Uma das frases é: eu retornarei, Batman. A outra é: você vai pagar pelo que fez comigo. E a última frase é: o medo vai rasgar Gotham em pedaços. E isso era apenas um aviso de tudo que o espantalho viria fazer no Arkham Knight, o último jogo. O espantalho é um homem de palavra. Falou e fez. Segredo número 6. Guarda contra inocentes. No início do jogo Batman Arkham Knight, o espantalho solta uma pequena dose de seu gás do medo em uma lanchonete para mostrar para a população de Gotham o que o seu gás é capaz de fazer e botar um medo na galera. E as pessoas que estavam na lanchonete, que inalaram esse gás do medo, começam a ficar desesperadas, começam a atacar umas às outras, porque elas enxergam as outras pessoas que estavam na lanchonete como monstros, e elas ficam desesperadas, uma começa a atacar a outra. E no meio disso tudo estava o oficial Owens, um policial que era controlado por nós, os jogadores. E ele também foi infectado pelo gás do medo, porque ele estava lá na lanchonete. E enquanto todos começam a se atacar, ele saca sua arma, porque ele também tá enxergando todo mundo como monstro, então ele fica assustado e saca sua arma. Porém, nós os jogadores que decidimos se ele vai atirar ou não, nós temos esse poder. E dependendo do que a gente escolher, nós vamos
vamos afetar o destino do oficial Owens. Se nós atirarmos nas pessoas, mais tarde na história, na delegacia de Gotham, nós encontramos o oficial Owens preso em uma cela, ainda infectado pelo gás do medo. Ele ainda tá lá com medo pelo gás, que ainda tá no corpo dele. E nós descobrimos que ele perdeu a sua licença. Ele não pode mais ser um policial por ter atirado em inocentes. E ainda podemos ouvir o diálogo de dois policiais que estavam lá lamentando, vendo o oficial Owens preso na cela. Ouve só. É, pobre infeliz. Não vai conseguir viver quando descobrir o que fez naquele restaurante. Porém, se você não atirar em ninguém, mais tarde a gente ainda vai encontrar ele na delegacia, preso em uma cela, com um gás do medo no corpo dele. Porém, ele não perdeu a sua licença. Ele pode continuar sendo um policial. E o diálogo entre os dois policiais que estavam observando ele muda. Escuta aí. Só Deus sabe como ele saiu sem atirar em ninguém. As pessoas naquele restaurante se destruíram. É só comigo? Não parece que a toxina está sumindo. Espero que esteja errado. Ele tá comendo o pão que o diabo amassou. Muito legal esse tipo de detalhe que os desenvolvedores do jogo fazem. A imersão nesse universo aqui fica ainda maior. Segredo número 7. Sabre de luz em Arkham City. Como assim? Tem um lugar no mapa do jogo onde nós podemos encontrar as armas do pistoleiro. E no meio dessas armas, nós podemos encontrar um objeto que é idêntico a um sabre de luz de Star Wars. Olha isso, mano. Parece muito. É igual a Spencer. Então você tá querendo dizer que o Batman Arkham se passa no mesmo universo que Star Wars? Sim! Não, mentira, tô de caô. Não, claro que não sou doido. Isso muito provavelmente é uma referência, uma homenagem ao ator e dublador Mark Hamill, que interpretou o Luke Skywalker na franquia Star Wars. E ele também é o dublador do Coringa em vários projetos. Ele dublou o Coringa no Arkham Asylum, o Arkham City e o Arkham Knight. Surprise! Então isso daqui tá mais pra uma homenagem pro ator Mark Hamill. Ou será que não? Batman e Star Wars se passam no mesmo universo? Comenta aí o que tu acha. Segredo número 8. O esconderijo da Arlequina. O Espantalho não é o único vilão que tem uma sala secreta no Arkham Asylum. A Arlequina também tem. Nós encontramos essa sala secreta em um duto na parede escondida atrás do elevador onde nós encontramos o Espantalho pela primeira vez no jogo. Nessa sala secreta, nós podemos encontrar várias fotos do Coringa na parede com marcas de beijo, já que a Arlequina da franquia Arkham é toda apaixonada no Coringa, gada. E também podemos encontrar uma cabeça de manequim usando a touca vermelha e preta clássica da personagem, que ela não usa mais na franquia, por isso ela deixou guardada nesse manequim. Uma referência muito legal. Segredo número 9. A sala secreta de Quincy Sharp. Meu Deus, todo mundo tem sala secreta nessa franquia. Caraca, todo mundo quer privacidade. Quincy Sharp era o diretor do Asilo Arkham, ele que mandava em tudo. E no escritório do Sharp, na mansão Arkham, no primeiro jogo da franquia, o Arkham Asylum, nós podemos encontrar uma sala secreta do Sharp. Nós precisamos usar o gel explosivo na parede algumas vezes, tem que ter paciência, porque é uma parede grossa, até ela ceder a explosão demora um pouco, tem que ficar lá botando gel explosivo várias vezes. E depois de um tempo explodindo, a parede quebra e nós podemos encontrar a sala secreta do Quincy Sharp. E nessa sala, nós podemos ver na parede mapas de Gotham com um projeto que foi aprovado. Que projeto é esse? Criar uma prisão enorme em uma região de Gotham. E foi exatamente isso que aconteceu no segundo jogo, Arkham City. E esse foi exatamente o nome que essa grande prisão recebeu, Arkham City, mostrando que os desenvolvedores do jogo já estavam planejando a sequência ao Arkham City lá no primeiro jogo já. Quando eles fizeram o Arkham Asylum, eles já tinham planejado o segundo Arkham City. Olha só, que planejamento bizarro. Esses caras eram muito brabos que fizeram esses jogos. Eu comecei a fazer live jogando. Logo na primeira live, eu joguei FIFA. Me estressei, obviamente. Ah, toma vou ficar nessa p aqui não. E também joguei Marvel contra Capcom e Phasmophobia, um jogo de terror. Coisa que eu mais odeio. Me borrei todo. Pera aí. Ai, caralho! Foi mal. Vai tomando eu não vou jogar mais não. Parei. Vai tomando dente, eu te odeio. Porém tem uma coisa, as lives jogando serão apenas para os membros do canal.
Spencer na área. Mas relaxa que para virar membro do canal, você não vai sentir dor no seu bolso. Tem vários preços e você pode escolher qual você quiser. Qualquer plano que você assinar, você vai poder participar das lives. As lives serão para todos os membros. Porém, dependendo do plano que você assinar, você terá mais vantagens aqui no canal. Por exemplo, tem o nível beta, que custa R$ 4,99, onde você vai ganhar selos de fidelidade que vão mostrar para todo mundo há quanto tempo você é membro do canal. E você ainda vai ter o benefício de poder participar das minhas lives jogando, como eu acabei de falar. Tem o nível brabo, que custa R$ 7,99, onde você vai poder votar em qual HQ eu vou trazer no quadro Entrando na História e também vai poder votar nos filmes que eu vou ver em live. Vocês vão decidir quais filmes eu vou ver, olha só. E por fim, mas não menos importante, tem o nível fiel, onde você paga R$ 19,99 e ainda terá todos os outros benefícios que os outros planos têm. E ainda vai ganhar prioridade de resposta minha no seu comentário e ainda vão poder participar do meu quadro Spencer Responde, onde eu vou responder comentários seus, suas perguntas para mim. Só vão aparecer no Spencer Responde os assinantes do plano nível fiel. Então já corre para virar membro e ajudar o canal, vai ajudar muito. E te espero nas minhas lives jogando. Segredo número 10. Crocodilo em Arkham City. O vilão Crocodilo aparece em quase todos os jogos da franquia Arkham. Ele aparece no Arkham Origins, no Arkham Asylum e no Arkham Knight em uma DLC, menos no Arkham City. Ou será que ele estava lá? Na missão em que nós seguimos uma das ninjas da Liga dos Assassinos até o subterrâneo do Parque do Coringa, nós passamos por um esgoto. E se nós passarmos de novo nesse esgoto, depois de derrotar o Ra's al Ghul, nós podemos jogar o batirangue de controle remoto em um botão que tem na parede do esgoto. E quando nós acertamos o botão, o crocodilo aparece. Ele estava em Arkham City. E nós também podemos encontrar ali nesse esgoto, perto de onde a gente encontra o crocodilo, a coleira que ele usava no Arkham Asylum, aquela coleira de choque, que o Batman jogava o batirangue, dava um choque no crocodilo e derrubava ele. Ainda bem que ele não tentou matar o Batman aqui no Arkham City quando encontrou ele, porque ele tinha tirado a coleira era a única coisa que o Batman tinha contra ele no primeiro jogo, pra derrubar ele, dar o choque. Se ele tenta matar o Batman ia arrastar pra cima. Não ia ter preparo que salvasse ele não. Ufa. Segredo número 11. O Máscara Negra em Arkham City. O Crocodilo não foi o único vilão que fez uma rápida aparição no Arkham City. Logo no começo do jogo, quando nós controlamos o Bruce Wayne após ser preso pelo Hugo Strange, nós podemos andar na pequena área em que o Bruce foi preso. E lá nós encontramos o Máscara Negra sendo contido por alguns guardas daquela prisão. E essa foi a rápida participação do Roman Sionis no jogo. Segredo número 12. O final secreto de Batman Arkham City. Você sabia que existe um final secreto no segundo jogo da franquia, o Arkham City? Para conseguir esse final, você precisa ter a DLC da Mulher Gato. Mas se você conseguiu o jogo na nova geração, em PC, PS4 ou PS5, você já ganhou a DLC gratuitamente junto, não precisa pagar. Então você pode conseguir esse final alternativo. Depois que o Batman enfrenta o Coringa na siderúrgica do Coringa, mais pro final do jogo, a história nos leva de volta até a Mulher Gato. E nessa missão com a Mulher Gato, nós conseguimos roubar do Hugo Strange 2 maletas cheias de dinheiro. E quando estamos indo embora do local, começa uma transmissão que diz que o Batman está desmaiado e preso na siderúrgica após a batalha contra o Coringa. E nesse momento, o jogo nos dá a opção de escolher o que vamos fazer. Se formos pela porta da esquerda, nós deixamos o dinheiro para trás e salvamos o Batman. Porém, se nós formos pela saída da direita, nós abandonamos Arkham City e fugimos para Gotham com o dinheiro. E se nós escolhermos a segunda opção, fugir com o dinheiro e deixar o Batman para trás, o jogo simplesmente acaba. Do nada, começam os créditos, e esse acaba sendo o final da história. O Batman foi derrotado. E durante os créditos, nós podemos ouvir uma mensagem de rádio da Bárbara Gordon
procurando por ajuda. Ela diz que foi atacada por tropas do Coringa e seu pai, James Gordon, está morto. E outra, ela diz que o Batman também morreu. E ela ainda diz exatamente isso: todos estão mortos. E quem também estava em Arkham City, que foi mostrado no jogo, é o Robin, o Tim Drake. Então se a Bárbara disse, todos estão mortos, e ela tá procurando por ajuda, quer dizer que realmente o Robin também morreu, nesse final alternativo. E a Bárbara ainda diz na mensagem: o Coringa ganhou. Então se você escolher ir embora com o dinheiro com a Mulher Gato, dá tudo errado. Batman morre, Gordon morre, Robin morre, Bárbara fica na merda e o Coringa ganha. Esse é o final. O Coringa sai como vencedor. Muito macabro esse final. Joker's won. I can't believe I'm saying this. He's won. There's nothing we can do. Bruce is dead. He's gone. They're all gone. If you can hear this, send help, please. Segredo número 13, o final verdadeiro de Batman Arkham Knight. Você conhece o verdadeiro final do último jogo da franquia, o Arkham Knight? Para você conseguir esse final, você precisa completar todas as missões do jogo, literalmente todas, incluindo a do Charada. Sim, você precisa pegar todos os troféus, resolver todas as charadas do Charada. Esse deve ter sido o principal motivo pra galera que não conhece esse final verdadeiro, porque a galera se recusou a pegar todos os troféus. Mas se você fizer isso, completar tudo, o Batman ativa o protocolo Nightfall, que significa queda do cavaleiro. O Batman preparou esse protocolo para caso um dia o mundo descobrisse a sua identidade secreta, Bruce Wayne. Então depois de ativar esse protocolo, ele vai até a mansão Wayne, onde está tudo cercado, porque todo mundo descobre que ele é o Bruce Wayne, o Batman, e aí estão indo lá na mansão Wayne para ver ele, ficar observando ele. Chegando lá, o Alfred pergunta para o Bruce: tem certeza de que deseja fazer isso, Mestre Bruce? Preciso fazer. É a única maneira de protegê-los. Então assim que o Bruce entra na mansão, ela explode. Acontece uma explosão enorme. E então aparece o logo, o emblema do Batman em chamas. E uma narração do Gordon falando: foi assim que o Batman morreu. E até essa parte aqui, até esse ponto da explosão, todo esse final já tá no jogo, mesmo que você não complete todas as missões. É o que vem agora que é o verdadeiro final. O que vem agora você só desbloqueia se completar todas as missões. Se você não completar tudo, você só vai ver até a explosão. Aí não tem mais nada. Mas então, se você completar tudo, depois da explosão, a história tem um salto temporal. Eles não dizem quanto tempo é esse salto, quanto tempo na frente, depois do final. Mas nitidamente tem um salto temporal e relativamente grande, porque aqui nesse salto temporal, o Gordon se tornou prefeito de Gotham. E antes na história, ele era comissário ainda. Então teve um salto temporal grande para ele se tornar prefeito. E o Gordon diz que ele aprendeu com um amigo, o Batman, que o único modo de derrotar os criminosos é encontrando algo que cause medo neles. Porém, depois que o Batman morreu, os criminosos não sentem medo de mais nada. Eles não temem a nada. Então, sem o Batman, quem vai derrotá-los? Um amigo já me disse que os criminosos são covardes e supersticiosos. O único jeito de vencê-los é encontrar alguma coisa que cause medo. Quem vai proteger Gotham agora que o Batman morreu? Então a história nos leva até uma família, que é um casal e um filho, sendo assaltados por dois bandidos em um beco escuro, exatamente como aconteceu com Bruce Wayne quando ele tinha 8 anos. Então, no meio desse assalto, uma figura misteriosa aparece. Uma figura que parece o Batman. E os bandidos não ficam com medo. Eles falam: ô irmão, não sei se tu tá sabendo, mas o Batman morreu. A gente não tem medo de você. E então essa figura começa a se levitar e abre sua capa gigante, que começa a queimar em chamas. Os bandidos começam a gritar assustados. A figura misteriosa vai pra cima deles e assim acaba a história. Esse é o verdadeiro final de Batman Arkham Knight. E aí várias teorias começam a rodar sobre quem era essa figura misteriosa. E antes que venha alguém comentar aqui: ah, Spencer, nós já sabemos quem era
era o Bruce Wayne, porque o jogo do Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça já nos mostrou, esse jogo é canônico no universo, mostra que o Batman tá vivo. Não! O jogo do Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça recebeu tantas críticas negativas, foi tão hateado, que eles voltaram atrás no jogo do Esquadrão ser canônico no universo Batman Arkham. No jogo do Esquadrão tem saído temporadas novas, que são universos alternativos para você viajar e derrotar o Brainiac de outros universos. E na temporada 3, o universo alternativo na qual o jogador viaja é o universo do Batman Arkham. Aparece até mesmo o Police Dinner, o mesmo restaurante do início do Arkham Knight, na qual o espantalho soltou uma dose do gás pra assustar geral e o policial segurou o tiro contra a galera. Aparece a mesma lanchonete. Então, podemos considerar o jogo do Esquadrão descanonizado do universo Batman Arkham. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Então, sendo assim, quem vocês acham que era a figura misteriosa no final do jogo do Arkham Knight? Muitos acham que é o próprio Bruce Wayne usando o gás do espantalho e que a explosão da mansão Wayne foi forjada por ele, para ele forjar sua morte, que a explosão fazia parte daquele protocolo Nightfall. E por que acham que é o Batman usando o gás do espantalho? Simples. Quando a criatura se aproxima para atacar os criminosos, nós podemos ver bem rápido a sua aparência. Parece o Batman com uma cara monstruosa, com olhos e boca laranja. Exatamente como o espantalho enxerga o Batman no final da missão principal, após ele ser infectado pelo seu gás do medo. O espantalho infectado pelo gás, ele olha pro Batman e enxerga essa mesma criatura laranja e monstruosa do Batman. Coincidência? Então isso nos leva a crer que é o próprio Bruce Wayne, usando o gás do medo para assustar os bandidos. E mais, lembra a frase do Gordon no início desse salto temporal? Ele diz que aprendeu com o Batman que a única forma de derrotar os criminosos é encontrando algo que cause medo neles. Então você pode realmente interpretar que é o Bruce Wayne vivo usando o gás do medo para causar medo naqueles que não temem mais nada depois da morte do Batman. Outra interpretação que fica é que o Bruce Wayne realmente morreu e aquela criatura é outra pessoa continuando o legado do Batman, agindo como Batman. Um dos que podem ter ficado no lugar do Batman é o Azrael, o Michael Lane, pois ele passa o jogo inteiro sendo preparado pelo próprio Batman para assumir o seu manto, caso alguma coisa acontecesse com o Batman. Eu acho que até pode ser, mas é difícil ter certeza, porque na missão secundária do Azrael tem um final alternativo na qual ele tenta matar o Batman e acaba sendo preso pelo próprio Batman na delegacia de Gotham. E no outro final sem ser esse, Azrael percebe que estava sendo manipulado pela Ordem de São Dumas, na qual ele era tão fiel. Então ele precisa passar por um processo para se reencontrar, após perceber que passou tanto tempo sendo manipulado. Então ele tem outras prioridades antes de assumir o manto do Batman. Ou ele pode simplesmente ter se reencontrado já nesse salto temporal e tá agindo como Batman. Pode ser. E os outros que podem, assim, ter assumido o manto do Batman é o Capuz Vermelho, o Robin Tim Drake ou Dick Grayson, Asa Noturna. E eu descarto todos esses, porque todos eles, o Jason Todd, o Robin e o Asa Noturna, ganharam DLCs, mostrando que eles seguiram com os seus próprios mantos após a morte do Batman. Jason Todd segue sendo o Capuz Vermelho, Dick Grayson segue sendo Asa Noturna e o Tim Drake segue sendo o Robin. Nenhum deles virou o Batman. Então, pra mim, o mais provável é que realmente é o Bruce Wayne. Ele forjou sua morte e usa o gás do medo para assustar os bandidos. Comenta aqui, o que você acha? Quem tu acha que é aquela figura misteriosa? Então, família, essa foi a parte 3 dos segredos da franquia Batman Arkham. Comenta aqui qual é a próxima franquia que vocês querem que eu traga segredos. Pode ser filme, jogo, anime, o que vocês quiserem. Comenta aqui que eu trago, beleza? Tamo junto, família. Até a próxima. Beijão.